vida, alimentado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Repreendemos todo ladrão da palavra, todo comichão. Damos lugar, Senhor, para o Teu Espírito se apossar da vida do Teu Filho e da nossa mente, Pai. Que essa semente que será, Senhor, jogada ou regrada, melhor dizendo, na Tua igreja, possa dar fruto, Senhor, de 100 por 1. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor? Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos, abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 45. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero fazer menção de agradecimento a Deus pela vida do pastor Misael, pelo convite. Quero louvar a Deus pela vida da minha filha, me acompanha. Infelizmente a minha esposa não pôde estar. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo Silvanis e a sua família, um amigo de longas datas que eu vi aqui nessa noite. Deus abençoe sua casa, sua família. E é uma honra poder estar aqui para servir os irmãos com a palavra. Deus abençoe o pastor David. Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 45. Nós vamos ler a partir do verso de número 45 até o verso de número 51 e o versículo 53. Amém? É uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessária para a meditação nessa noite. Diz assim: imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E viu os fadigados. Aquela tradução ali diz: viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento era contrário. Observe, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. Imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida. Versículo de número 53, gostaria de ler com os irmãos nessa versão. Depois de atravessarem o mar, e ancoraram ali. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua bondade, da Tua fidelidade para ministrar a Tua palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus uma necessidade particular. Ajuda-me a compartilhar a Tua palavra segundo a instrumentalidade que o Senhor me confiou. Que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos nessa noite e que a Tua igreja saia deste culto cultuando, adorando e exaltando o Teu nome. Que o culto não acabe quando a bênção apostólica acontecer, mas que o Teu povo possa levar a porção da Tua palavra para os seus lares,
em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento, louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Misael, pelo convite, e dizer aos irmãos que é uma honra poder servi-los com uma palavra nessa noite. Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler, ele está dentro de um contexto que é necessário fazer algumas aplicações para os irmãos aqui nessa noite. A verdade é que eu até vinha conversando com a minha filha, logo agora na parte da tarde, eu estava meditando, e eu estava com uma mensagem para compartilhar com os irmãos, e assim que eu cheguei aqui no culto, eu tive que, de alguma forma, atender o chamado de Deus para falar sobre esse tema que eu vou compartilhar com os irmãos. O texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar como Deus ele pode fazer coisas extraordinárias na vida dos seus discípulos. E eu percebi, diante daquilo que Deus colocou em minha vida para os irmãos, que esse contexto é riquíssimo, para que a gente aprenda junto o que Deus pode fazer, como Ele faz e o que Ele vence na nossa jornada ministerial. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no Evangelho escrito por Marcos, nós estamos diante de uma narrativa que vai nos apresentar, a partir da ótica de um discípulo, o que Jesus fez. Quando você lê Marcos, você está lendo o que Jesus fez a partir da ótica de um discípulo que andou com outro discípulo. A verdade é que Marcos escreveu esse evangelho, Pedro ditou esse evangelho, e Jesus fez tudo o que nós observamos nesse evangelho. Quando nós olhamos para essa ótica, através dessa ótica, nós vamos perceber que Jesus ele fez coisas extraordinárias na vida daqueles que serviram a Ele, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas o que é interessante é que uns escrevem, outros falam, mas só Jesus faz. Então, quando você olha para Marcos, você está diante de uma narrativa que apresenta Jesus fazendo, a partir da ótica de quem escreveu e de quem falou que ele fez. O que eu quero dizer para você é que alguém fala, alguém vê e diz, escreve, mas só Jesus faz. Jesus faz na vida daqueles que servem a Ele. Quando você olha para Marcos, a partir do capítulo 4, nós temos umas lições que podem ser apresentadas. A primeira lição, ela está nos versos de número 35 em diante, no final do capítulo 4. Ali Jesus vai levar os seus discípulos para uma situação semelhante à mesma que os discípulos viveram no capítulo 6. Mas o que é interessante é que a narrativa na vida dos discípulos vai nos mostrar como Jesus conduz os seus discípulos para vivenciar vitórias que os mesmos, antes de servir a Deus, não vivenciaria. Quando você olha para Marcos capítulo 4, o texto vai nos mostrar Jesus levando os discípulos para dentro daquele lago chamado Genezaré. Mas a Bíblia diz que no meio do lago vai aparecer mais uma das coisas que aparecem na vida de quem serve a Deus para atrapalhar, e o texto mostra Jesus vencendo. Quando você olha para Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, Jesus vence. E o que ele vence na vida dos discípulos? Ele vence tempestade. Então no capítulo 4 de Marcos, a narrativa nos apresenta algumas aplicações. Começa assim: quem anda com Jesus vê Jesus vencer. Vencer o que? Primeiro, tempestade. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que quem anda com Jesus vê Jesus vencer. Você não tem motivo para questionar a forma como Ele está operando. Se você anda com Ele, Ele te conduz e Ele vence o que aparecer na tua frente. Se você é conduzido por Ele, Ele pode te colocar na rota de uma tempestade. Mas o que é interessante é que quem anda com Ele, na hora que a tempestade vem, Ele que colocou na rota vai resolver a situação. Deus
pode mudar a situação. O capítulo de número 4, ele está dentro do contexto. No capítulo 4, os discípulos vão para uma lição, vão começar a aprender na prática que Jesus vence. E eu quero colocar um tema na mensagem: Jesus vence. E o que ele vence primeiro? Tempestade. O capítulo 4 é Jesus vence tempestade. Quando nós entramos no capítulo 5, o texto vai nos mostrar Jesus levando os discípulos até um homem de Gadara. O texto diz que o homem vem endemoniado. O capítulo 5 é uma demonstração de poder. É Jesus vencendo demônios. Então, na ótica humana, quem anda com Jesus, se no caminho aparece demônio, Jesus expulsa o demônio e restaura pessoas, mas ele vence. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus também vence demônios. Quem anda com Jesus vê Jesus vencer. Quando você olha para esta ótica, você percebe muita coisa. Jesus vence tempestade, Jesus vence demônios, e os discípulos estão sendo testemunha ocular disso. E é assim, geralmente é assim: quem anda com Jesus vê Jesus vencer. Se aparece tempestade, ele vence. Se o problema é demônios, ele vence. Só que a Bíblia mostra que a narrativa vai dar sequência. O capítulo 5, que antecede o 6, mostra os discípulos na jornada, vendo Jesus vencer. Só que essa jornada, ela é cansativa, porque quem serve a Jesus não faz o que quer. E na ótica de quem faz o que Deus manda, é cansativo. Enquanto os discípulos andam com Jesus, Jesus está conduzindo, está repreendendo espíritos e fazendo coisas extraordinárias. Aqui eu aprendo que quem anda com Jesus vê Jesus vencer. Só que isso também causa desgaste humano, porque quem anda com Jesus precisa renunciar. Não adianta apenas dizer que é discípulo, tem que deixar o lugar que está para seguir o que Jesus quer. A ótica é essa: quem anda com Jesus, a Bíblia diz, anda, se movimenta, faz o que Jesus manda, busca uma vida diferenciada, obedece a palavra de Jesus, serve a Jesus. E assim ele vai percebendo o agir de Deus. Quanto mais ele se envolve com Deus, mais ele é envolvido em Deus. Quanto mais ele obedece, mais ele é esclarecido. Quanto mais ele diz não para ele, a carne humana, ele dizendo sim para Jesus, a vida dele vai sendo conduzida. Só que isso vai mostrar um certo cansaço. E o texto nos mostra que Jesus vai conduzindo os discípulos e eles vão vendo Jesus vencer, mas a rota, ela é cansativa, porque eles andam com Jesus, vê Jesus vencer, mas Jesus está vencendo, entre aspas, na vida de outras pessoas. E aí eles vão andando, os discípulos, isso vai causando desgaste. De repente eles testemunham um homem chamado Jairo. Jairo chega no culto com um problema dentro de casa. O texto diz que Jesus vai até a casa de Jairo. Jesus, no caminho da casa de Jairo, uma mulher do fluxo de sangue recebe milagre. Aí eu vejo Jesus vencer novamente, porque o texto mostra que Jesus vence doença, mostra que Jesus vence enfermidade, mostra que Jesus vence problemas de cunho humano, mostra que Jesus tem poder para curar pessoas enfermas. O texto mostra, não sou eu que estou apenas verbalizando, é a Bíblia que fala conosco. A mulher do fluxo de sangue, ela é uma lição para a igreja do século 21. Por quê? Porque ela está doente, mas vai buscar Jesus. E quem busca doente, pode voltar curado pelo poder que Jesus tem. Porque Jesus vence. E os discípulos estão ali. Eu estou pregando, irmão, na ótica dos discípulos. Eles estão andando com Jesus e vendo Jesus fazer. Jesus chega na casa de Jairo, os irmãos sabem da história. Os discípulos estão ali, segurando a multidão, vão até a casa de Jairo. Chegando lá, a Bíblia diz que uma notícia ruim sai de dentro da casa de Jairo para quem anda com Jesus.
Jairo agora é mais um que anda com Jesus, levando Jesus para casa. Só que assim, irmão, tem horas que você anda com Jesus e a notícia ruim chega. Só que Jesus também vence notícia ruim. Sabe por quê? Porque Ele é a boa nova. Eu não sei, irmão, por que eu estou falando isso aqui nessa noite. Mas quem anda com Jesus, mesmo que a notícia ruim chegue, a notícia boa está contigo. A notícia boa é a presença dEle na tua vida. E a última palavra quem dá é Ele. O texto vai mostrar Jesus chegando na casa de Jairo. Quando ele chega, a notícia ruim sai lá de dentro. Alguém diz: a filha de Jairo morreu. Então o testemunho é: Jesus foi chamado e mesmo assim a filha morreu. O testemunho é: foi até Jesus buscar pela tua família, volta com Jesus e recebe essa notícia. O testemunho é: anda com Jesus e tem um problema dentro de casa. O testemunho é: está na presença de Jesus, mas mesmo assim tem alguém na tua casa que não ouve, que não fala e que não vê. Só que o interessante é que Jesus não se move pelo que a humanidade determina. Ele é Senhor. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que a última palavra não vem de quem atesta o óbito. A última palavra vem daquele que tem um sopro de vida. Oh glória! A última palavra vem daquele que carrega a palavra de vida eterna. Jesus chegando na casa de Jairo, ele vai falar. Irmão, você concorda comigo que um morto não fala? Sim ou não? Morto fala. A filha de Jairo estava falando, estava ouvindo, estava se mexendo. Ela se mexia, ela andava, o coração dela estava parado. Então pensa, o pulmão não funciona, coração não funciona, os olhos não enxergam, os ouvidos não ouvem, a boca não abre, mas ela vai ouvir. Jesus chega e diz: Talita cumi. Os discípulos estão vendo Jesus ressuscitar, ele vence. E eu vou dizer para você o que Jesus vence. Se você quiser pegar essa revelação da palavra de Deus, pega. Ele vence a má notícia, ele vence a frieza, ele vence a tristeza, ele vence o velório, ele vence a paralisia, ele vence o diagnóstico, ele vence a angústia, ele vence o medo, ele vence a tristeza da casa, ele vence. Porque aonde Jesus chega, ele chega com autoridade e vida. E aonde ele coloca a planta dos pés, se ele falar, quem não ouve, ninguém vai ouvir. Porque quando Jesus falou com a filha de Jairo ouviu. Alguém falou com ela, ela não ouvia mais, mas quando ele falou, ela ouviu. Eu estou profetizando que Jesus vai falar com alguém da tua família que não ouve ninguém, e esse alguém vai ouvir. Eu estou profetizando que Jesus vai falar com alguém da tua família que não ouve ninguém, e esse alguém vai ouvir. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Eu não vim aqui pregar um evangelho diferente do que é pregado aqui. Eu não vim pregar um evangelho diferente. É o mesmo, a graça é a mesma. Jesus falando, alguém que não ouve, ouve. E Jesus é tão grande que quando ele fala, o coração que não bate, bate. O pulmão que não funciona, funciona. Os olhos que estavam travados se movimentam. Os braços, as articulações voltam a funcionar. Quando ele fala, quem estava morto está vivo. Quem estava paralisado se levanta, porque Jesus vence. O que tu está esperando, irmão? Aonde está a tua fé? Como está a tua vida? O que está acontecendo na tua família? Eu já te apresentei vários inimigos da humanidade que param famílias, param pessoas, mas que na frente de Jesus esses inimigos não são nada. As tempestades, o fenômeno da natureza, quando vem para a humanidade, homens não têm condições de parar a força do vento. Jesus falando, o vento para. Demônios, os homens não podem prender, não podem enclausurar, não podem apagar, não podem fazer nada com demônios quando não usam a autoridade
autoridade de Jesus. Só o nome de Jesus tem poder sobre os demônios. E Jesus vence. Tem enfermidade, alguém que diante de um diagnóstico está há 12 anos parada, doente, ela foi curada. Jesus vence. E aí? Onde está o teu problema? Porque eu te apresentei a solução. A solução não mudou. O evangelho não mudou. A revelação não mudou. A palavra não mudou. O poder de Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. E ele continua vencendo. O capítulo de número 5 termina assim. Jesus fala e o morto ouve. Jesus restaura uma família e agora ele vai conduzir os seus discípulos para uma outra realidade. O texto diz que Jesus vai levar os seus discípulos para viver uma nova realidade. E esses discípulos estão cansados. É nítido que a vida ao lado de Jesus naquela época, e como nos dias atuais, não é fácil. Quem anda com Jesus tem problemas. Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira, não adianta a gente tentar usar outro argumento que não seja esse. É necessário ser consciente e responsável com aquilo que se fala, porque a vida cristã não é uma vida fácil. E os discípulos viveram na pele o que a vida cristã é. Eles tiveram que renunciar. Eles tiveram que dizer não para a sua vontade, para viver a vontade de Jesus. Eles tiveram que aceitar dioturnamente a ideia, a ordem, a determinação. Eu vou para lá. Aí eles, tá bom, Senhor, vamos. Eu vou para ali. E eles iam. E isso revela o que nós, cristãos do século 21, precisamos entender. A ordem de Deus, ela parte de Deus e não nossa. A vontade de Deus é soberana sobre a nossa. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que a nossa vontade determina. E pode ser que a nossa vontade está nos levando para longe da vontade de Deus. Mesmo que as coisas no mundo estão dando certo para nós. Infelizmente muitos cristãos estão ilubridiados, enganados com a ótica humana. Porque se está dando certo, humanamente falando, Deus está no controle. E nem sempre é assim. Existem circunstâncias que Deus permite algumas coisas não dar certo, para Ele nos colocar novamente no centro da vontade dEle. Nem tudo que dá errado é porque Deus não está no controle. Existem lugares que Deus nos coloca, situação que Ele nos coloca, que Ele quer nos ensinar. Existem lições para isso. Quando você olha para o capítulo de número 6, parece que não tem lógica. Jesus fez um grande milagre e ele já se retira. Se fosse olhar na ótica humana, quem é uma pessoa respeitada, honrada, ou que fez um grande feito e é aplaudida dentro de uma comunidade, ele não vai sair daquela comunidade, ele fica ali. Só que Jesus é diferente. Ele estava vivendo o propósito de Deus, e o propósito de Deus era a cruz. O primeiro propósito de Deus para a humanidade é a cruz. Não é fazer as pessoas serem felizes. Primeiro é salvá-las. Tem pessoas que vão ser salvas no contexto de dor. Tem pessoas que vão ser salvas no contexto de sofrimento. E Jesus estava conduzindo os discípulos para essa lição. Ele não podia parar ali. Então ele faz o que tem que fazer no capítulo 5. E a narrativa acaba com ele indo com os discípulos para uma outra localidade. E agora, quando ele chega nessa outra localidade, o que ele vai enfrentar, primeiro é a rejeição em Nazaré. Ele volta para Nazaré, ele não é reconhecido em sua terra, ele não é abraçado, ele não é respeitado. E aí ele sai daquele ambiente para o deserto. E o texto diz que Jesus vai para o deserto e uma grande multidão, ela vai aparecer. E quem está com Jesus nessa jornada são os discípulos. É os discípulos que vê Jesus ser rejeitado, mas não abandona Jesus. Porque assim, irmão, rejeitam Jesus, você não pode abandonar Jesus. Eu acho que os irmãos não entenderam o que eu estou falando. Eles estão com Jesus, Jesus vai para Nazaré. Chegando em Nazaré, a família, as pessoas rejeitam Jesus, e os discípulos com Jesus saem dali e vão para outro lugar, e eles não abandonam Jesus. É tipo assim, a sociedade não quer Jesus, eu quero.
Você não entendeu ainda. A sociedade não quer Deus, eu quero. Estão abandonando a palavra, eu não abandono Jesus. Eu estou cansado, eu vejo Jesus agir, estou andando com Ele, não está fácil, mas eu não abandono. Esta é uma palavra para a igreja do século 21. Existem circunstâncias que não vão querer Jesus. Você deve estar do lado de Jesus. Você não pode abandonar Jesus, porque a multidão, as pessoas, a sociedade, o Brasil, o governo não quer Jesus. Jesus é maior. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Jesus é maior. Por causa de Jesus, eles vão pegar as malas e vão para outro lugar com Jesus rejeitado. E Jesus está conduzindo eles, pastor Misael, para o cansaço. Porque quanto mais eles vão andando, mais eles vão cansando. Quanto mais tempo de ministério, mais cansaço. Eu pastoreei durante 7 anos, irmão, eu sei o que é isso. Quanto mais você serve, mais você se cansa. A vida humana, ela é assim. Você tem uma carreira na educação, você tem 10 anos de educação, você cansa. Se é um militar, você tem 10 anos, 15, 5, 20. Quanto mais o tempo passa, mais cansa. E no ministério, humanamente falando, Jesus usa pessoas, Jesus conduz pessoas. E quem serve a Jesus muitas vezes faz o que não quer fazer. Porque a natureza fala assim, eu quero passar uns dias ali, quero curtir um momento. E Jesus fala assim, não, vamos ali. Eu tenho uma obra para tu fazer. Eu tenho uma responsabilidade sobre a tua vida. Eu não te chamei para você ser mais um, eu te chamei para fazer a diferença. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui nessa noite? Eu não te chamei para ser mais uma pessoa. Você é meu discípulo. Se não fosse a vontade de Deus, pode ser que os discípulos sofressem com o desvaneio da vida. E hoje eles não estariam sendo lembrados aqui. E o texto vai nos mostrar, muito obrigado, querida. O texto vai nos mostrar que Jesus vai conduzi-los. E no meio dessa condução aparece uma situação. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar no deserto. E é interessante, é outra revelação da palavra de Deus. Ele prega onde, irmão? No deserto. E as pessoas começam a chegar. É mais ou menos assim. No meio do nada, Jesus abre a boca. E aí de repente as pessoas começam a chegar. E aí vem as pessoas para ouvir quem? Jesus. A obra de Deus é assim, quando Ele fala, o povo ouve. E o povo vem de longe. O lugar só é deserto enquanto Jesus não chega nele. O lugar só é vazio, sem vida, enquanto a presença de Deus não chega nele. É assim, aonde Jesus chega, as multidões. E aí os discípulos estão vivenciando esta revelação. Eles estão ali no meio do deserto com Jesus. Jesus começa a pregar. E eu estou falando dos discípulos, observe. E já vou chegar no versículo 45. Os discípulos começam a pregar. E a Bíblia diz que, diante da Jesus pregando, os discípulos ali, Jesus olha para a multidão e Ele vai vencer mais um problema da humanidade. O texto diz que Jesus, olhando para a multidão, depois da pregação, Ele percebe que o povo começa a ficar com a cara feia. Geralmente é assim, quando tem uma cantina na igreja e o culto está demorando, o povo começa a fechar a cara. Não é porque o povo é chato, é porque o povo começa a sentir fome, ou o cheiro da comida, e a afeição muda, sim ou não? É assim ou não é, irmão? Então lá no deserto, Jesus pregando, Ele olha para as pessoas que estão ali, e aí Ele percebe que um ou outro está com uma necessidade à parte. E Jesus é assim, Ele vence carências emocionais e vence carências físicas. Jesus, Ele não é um Deus que apenas cuida do espírito, Ele também cuida do corpo de quem serve a Ele. Eu não sei se você entende o que eu estou falando aqui. Ele vence. No meio do deserto, o povo vai para ouvir Jesus. Aí quando a fome bate, Jesus olha para o povo, fala assim, calma aí que eu vou resolver o problema deles. Porque quem me serve não passa fome. Oh glória. Quem me serve não volta para casa de barriga vazia. Oh glória, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Quem serve a Deus, eles vão para ouvir Jesus. Aí Jesus olha assim,
essa multidão está precisando de alimento. Aí Jesus olha para os discípulos, vê os discípulos e fala assim: gente, alimenta esse povo. Isso é uma missão para os discípulos cansados, pastor Misael. O camarada já veio de uma grande missão. Aí Jesus olha para eles: alimenta o povo. Aí os discípulos olham para Jesus: Senhor, nós não temos recurso, 200 denários é suficiente? Jesus olha assim: é porque tipo assim, irmão, quem anda com Jesus, na hora que falta dinheiro, Jesus envia provisão. Eu estou pregando aqui, Deus está me revelando. É tipo assim, quem anda com Jesus é assim: ele chega para Jesus e confessa: não tenho dinheiro. Jesus faz assim: então apresenta o que tu tem, que eu vou multiplicar. A missão não vai cair por terra, a missão vai ser concretizada. Quando Jesus olhou para a multidão, ele viu a fome do povo. Então ele, se preocupando com a fome, ele diz: alimentem os discípulos. Nós não temos condição de alimentar. Aí Jesus fala assim: vocês têm alguma coisa? Alguém aparece com um menino pequeno, 5 pães e 2 o que, irmão? E aí quem não tem muito, entrega o que não tem, entrega o pouco que tem, entrega o resquício que tem. E aí Jesus pega o pouco que tem e ele começa a fazer o que, irmão? A multiplicar. E aí ele vence o que? Ele vence a falta de recurso, ele vence a falta de dinheiro, ele vence a fraqueza do povo, ele vence a fome, ele vence. Você está entendendo que eu estou pregando ou não, irmão? E os discípulos estão ali. A Bíblia diz que eles vão pegar o cesto vazio, e vai entregar o vazio. E Jesus vai encher. E aí ele vai vencer mais uma. O discípulo com o cesto vazio vai ficar com o cesto. Quem está entendendo que eu estou pregando? Só que o discípulo, pastor Misael, está cansado. Está cansado com o cesto vazio, mas vai ser cheio. Ô glória, eu estou profetizando já, viu, irmão? Estou profetizando. E aí é assim: o discípulo chega com o cesto vazio, Jesus enche. O discípulo sai com o cesto vazio e começa a servir a multidão. O cesto cheio e começa a servir a multidão. E o cesto que estava cheio se esvazia servindo. E aí eles voltam para Jesus. E é assim: ele vai para a multidão com o cesto cheio e se esvazia. Vem para Jesus com o cesto vazio e se enche. Você não entendeu ainda, irmão. Não sei se eu estou sendo prolixo. Talvez eu estou sendo prolixo. O cesto vazio só fica vazio longe de Jesus. Porque quando o discípulo vem com o cesto vazio para perto, Jesus enche. E aí ele vai para longe pregar, encher, alimentar. E ele vem para perto, ser cheio, ser alimentado. E aí Jesus começa esse círculo. É tipo assim: discípulo, tu anda comigo? Comigo é assim: tu chega vazio e sai cheio. Você não entendeu ainda, irmão. É muita revelação. Tu chega vazio e sai cheio. Tu chega vazio e sai com propósito de vida. Qual é o propósito? Servir a multidão. Tem gente que está precisando se alimentar, e o pão vai ser colocado dentro do teu cesto. Tem gente que está precisando se alimentar, e o pão vai ser colocado dentro do teu cesto. E aí os discípulos nessa rota, eles alimentam 5.000 pessoas. Quantas pessoas? Diz a Bíblia que foram homens. Imagina 5.000 homens se alimentando e 12 discípulos servindo. Geralmente é assim: os que servem são sempre a minoria, mas é o suficiente. A minoria que serve é o suficiente. Deu para entender? A missão é grande, a minoria é a que serve, mas é o suficiente. E o texto vai falar que esses discípulos agora vão terminar a missão. Quando eles terminam a missão, aí que a mensagem aqui, já vou finalizar, ela entra. Por quê? Porque quando eles terminou a missão e quase 5.000 homens comeram, os discípulos agora queriam dar uma descansada. E Jesus falou assim: vamos lá, coloca para mim, por favor, irmão, o texto, quem está na mídia, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 45. Se possível, colocar aqui por gentileza. Diz assim: imediatamente obrigou os discípulos a entrar no barco. Tipo assim,
agora é a hora de eu descansar, porque eu já fiz muita coisa. E Jesus fala assim: agora é a hora de ir. Porque quem faz a obra de Deus não tem tempo para descansar. Tem que fazer a obra. Eu estou falando dentro dessa ótica aqui, viu, irmão? Eu vi aqui no começo que o pastor está de férias. Fica tranquilo, viu, irmão? Deixa o pastor em paz. Eu queria ter férias na época que eu era pastor dirigente. Meu Deus, tinha uma vontade de ter férias, não dava. A estrutura ministerial era mais pesada. Graças a Deus pela vida de vocês, que permite que o pastor tenha férias. Mas aqui é outra, tá? Você está entendendo que eu estou pregando aqui, né, irmão? Sim ou não? Amém? Amém? O texto diz: logo em seguida, Jesus insistiu. Se ele insistiu, os discípulos queriam fazer? Sim ou não? É tipo assim, eles veem Jesus fazer muita coisa, mas não quer fazer o que Jesus fala. Vai dar uma apertadinha, mas é porque é Bíblia, né? Não tem como eu escapar daquilo que eu fui chamado para fazer. Eu fui chamado para pregar, eu vou pregar o que o texto diz. Então eu já falei para tu que Jesus vence, Jesus faz isso, faz aquilo, muito bem. Mas quando ele manda, quer fazer? Tem gente que não quer fazer o que ele manda, mas quando ele manda e o cara não quer fazer, ele insiste. Glória a Deus por isso. Oh, glória. Ele está insistindo. Ele já te fez ver muita coisa. Você já sabe o potencial que ele tem na tua vida. Você conhece a autoridade dele na tua vida. Você sabe quem ele é. Você não tem motivo para dizer não para ele. É hora de fazer o que ele está mandando, mesmo que isso te custe mais. Porque é custo. 12 cestos. Cada um, pastor Misael, nas costas. 12 cestos. Cada discípulo com um nas costas, entrando no barco, colocando o cesto pesado no barco. O barco ficando pesado. Jesus fala assim: agora vocês não vão descansar. Vai. Aí eu disse: mas Senhor. Ele insistiu. E falou: vão para o outro lado. Dessa vez vocês vão e eu não vou. Lá no capítulo 4, Jesus foi com eles. Nessa agora não. Agora vocês têm que aprender a me ouvir, a me obedecer. Agora tem que aprender a viver coisas extra, porque agora é a hora de você viver milagre. Não é mais só ver pessoas serem tocadas, agora é você ser tocado. Agora Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. É agora que Ele vai te mostrar, vai te dar mais uma lição. Ele vai mostrar que Ele vai com seus discípulos, mesmo que a sua presença física não esteja. Porque se a palavra foi na hora da dificuldade, Ele vem. Se a palavra foi na hora da dificuldade, Ele chega. O texto está claro, Jesus obrigou. Na minha tradução King James, Jesus obrigou eles a entrar. E enquanto ele despedia a multidão, quando ele despediu, ele foi para o monte. Ou seja, os discípulos desceram para o mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar. O mar mesmo, o lugar que nivela a questão métrica da terra. O mar, 200 metros abaixo, o mar da Galileia. Eles estavam no vale, em obediência. Eles estavam no vale em obediência. Eles entraram no barco em obediência. Eles não queriam obedecer, mas obedeceram. E o texto diz que Jesus subiu para o monte para orar. A Bíblia diz, enquanto ele estava lá no monte orando, o texto diz, ele viu quando os discípulos estavam remando dificultosamente. Porque Jesus subiu, mas os olhos dele estavam sobre os discípulos. Jesus está lá em cima, mas os olhos dele estão aqui embaixo. Jesus está lá em cima, mas ele vê quem obedece a sua palavra. Jesus está lá em cima, mas ele está testemunhando aonde o seu discípulo está. Tem gente que acha que consegue fugir do olhar de Deus, não foge. Ninguém foge desse olhar. Ele subiu no monte.
situação que representa muito claramente aquilo que nós vivemos. Muitas vezes estamos remando, cansados. Cadê Jesus? Onde Ele está? Ele mandou eu fazer, eu estou fazendo. Mandou eu obedecer, eu estou obedecendo. Eu vi Ele fazer tanta coisa. Fez na vida de fulano, fez na vida de Jairo, fez na vida do endemoniado. A mulher do fluxo de sangue foi curada. Ele ressuscitou, Ele fez isso, fez aquilo. E eu, no âmbito da minha obediência, tem muito crente, pastor Misael, que está decepcionado. Por quê? Porque ele viu Jesus fazer, mas não está vendo Jesus. Só que o fato de você não ver Deus não significa que Ele não está te vendo. Na hora que você está obedecendo a voz que Ele falou com você, no momento mais difícil, o texto diz, o versículo de número 48, e viu os fadigados. O que é fadigar? O que é cansar? O que é estar fadigado? Imagina o irmão, quem faz academia aqui? Pode levantar, não é pecado não, faz academia. Pronto. Imagina você lá, eu digo pronto porque eu sou piauiense. Pronto. Imagina você lá, na remada. 10 minutos de remada. 20. Imagina, eles saíram ao anoitecer, eles saíram do lago, da beira do lago, entraram no lago remando. E eles estavam lá no meio do lago, 4 horas da manhã, remando. Dificultosamente. Por quê? Porque o vento é contrário. Tipo assim, Jesus mandou eu ir, estou cansado, mas eu não vou parar de remar. Eu não paro. Foi Ele que falou. Eu estou profetizando que tu não vai parar. As tuas forças não vai acabar enquanto Jesus não chegar. As tuas forças não vai acabar enquanto Jesus não chegar. As tuas forças não vai acabar enquanto Jesus não chegar. O texto diz, e viu-os remando dificultosamente. E quando ele viu que eles não estavam aguentando mais, ele veio. Eu estou dizendo que ele vai vir. E aí ele vence. O que ele vence? Primeiro ele vence a escuridão, porque ele estava lá no monte, vendo na claridade. Tipo assim, ele está lá em cima e está vendo aqui embaixo. O povo de Deus, os discípulos estavam no escuro, pastor, remando no escuro. Tipo assim, eles remam na realidade escura, diante de uma palavra que ouviu, que Jesus falou, vai. E eles estão assim, a única luz é a palavra que disse assim, vai. A realidade, treva. A situação, buraco. A prova, grande. A guerra, tremenda. O cansaço, grande, exausto. A vida está difícil. Mas quem eu sou? Discípulo. O que eu estou fazendo? Obedecendo. E aí é tipo assim, eu obedeço aqui embaixo, ele vem lá de cima. Eu obedeço aqui embaixo, ele vem lá de cima. Eu obedeço aqui embaixo, ele vem lá de cima. Eu obedeço aqui embaixo, de repente ele vem. Sabe por quê? Porque ele vence. Ele vence essa escuridão que tu está remando. Ele vence. Quem está entendendo, eu estou pregando, eu estou revelando a palavra de Deus aqui. Quem está entendendo, ai meu Deus do céu. Ele vence essa escuridão. Ele vence a distância. Ele vence. Ele vence. Ele vence. Ele vence. O discípulo está remando no escuro. E Jesus vem. A distância, medir, humanamente falando, a distância geográfica, eu não sei. Mas de repente, ele saiu de lá e estava aqui. Venceu a distância. Dá para dar um glória aí, porque Jesus vence distância? Segundo glória, se for possível. Ele vence a lei da gravidade. Oh glória. Porque ele anda sobre as águas. Alagacho, aramanarai. Porque quando ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. Ele vence a escuridão. Ele chega e parece um fantasma. Os discípulos olham, é um fantasma. Não, é ele. Ele vem como luz no meio das trevas.
Quem está entendendo que eu estou pregando? Para quem? Para o discípulo. Ele vence o cansaço dos discípulos. Por quê? Porque eles estão cansados de remar. E quando Jesus chega, eles vão parar de remar para receber Jesus. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui nessa noite? Ele vence o vento. Porque quando ele chega e ele fala, o vento se acalma na hora. Quando ele chega, oh meu Deus, esse vento vai se acalmar, essa escuridão vai receber luz, essa tristeza vai receber felicidade, essa angústia vai receber a presença, esta morte vai receber vida. Ele vence. Quem está entendendo isso? Tu está esperando o que, irmão? Tu quer o que mais? Está precisando do quê? Está precisando do quê? Está precisando de quê? É só Ele que vai te satisfazer. Foi cantado aqui: nada mais me satisfaz, nada mais. É só Ele. E aí quando Ele chega, Ele vence o silêncio. Todo mundo gritando, e Ele chega e fala: sou eu, não temas. E aí quando eles ouvem que é Ele que está falando, tipo assim, falando no meio da escuridão, falando no meio da luta, falando no meio da prova. E aí quando Ele chega, Ele pisa no barco. E o texto diz que o vento cessou e eles ficaram maravilhados. Eu profetizo que você vai ficar maravilhado diante daquilo que Deus vai fazer na tua vida. E aí ele chega, barco balançando, ele pisa no barco, o barco que balança agora é o barco que fica estável. Ele vence a instabilidade e traz estabilidade. Deu para entender o que ele vence? Eu disse para você que ele vence tempestade, amém? Ele vence demônio, amém? Ele vence doença, amém? Ele vence morte, ele vence angústia, vence depressão, síndrome do pânico, vence o medo, vence a frieza, vence o cansaço, vence a angústia, vence o medo, ele vence a falta de recurso, ele vence a distância, ele vence. E aí? E agora? Agora é desfrutar da presença dele, pronto. É continuar remando, está dito no texto. Ele subiu para o barco, o vento cessou, eles ficaram maravilhados. E o texto diz, e eles passando para o outro lado, chegaram na terra e atracaram. A minha tradução diz na praia. Praia é lugar de quê? Do quê? De quê, irmão? Eu acho que o irmão não está entendendo, né? Depois da prova tem um descanso. Depois da prova tem a aprovação. Depois da guerra, da luta, tem um momento da pausa. Só que não é proporcionado por mim, é proporcionado por Ele. E aí no capítulo 7, eu já finalizei já a mensagem. Você vai ver, lendo o capítulo 7, que os discípulos chegou do outro lado e foram comer. Está escrito, foram comer. Aí os fariseus lá viram. Olha lá, os discípulos de Jesus comendo com a mão suja. Acusação, pastor Misael. Mas os fariseus não sabem a madrugada. Né, irmão? É muito fácil acusar, falar assim, olha lá, irmão, não sei o quê. Só que os discípulos estavam vindo de uma madrugada, meu amigo, remando. Então quando eles chegaram na praia, eles entrou ali e foram comer com a mão suja. Aí os fariseus, está comendo com a mão suja. Jesus falou assim, o que suja não é o que entra, é o que sai. Quem está falando dos meus discípulos está mais sujo do que os meus discípulos. Porque eu conheço a madrugada, eu conheço a noite, eu conheço o dia, eu é que ando com eles é que anda comigo. Ei, quem vai te justificar é Deus. Por quê? Porque Ele vence a acusação de fariseu. Ele vence. Eu agradeço a Deus a minha oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos e fortaleça cada um, em nome de Jesus.